Viviane é de Poços de Caldas, né? E vai contar um pouquinho da vida dele nesse mundo da comunicação. Essa sua voz que começou aqui, né? Você começou falando um pouquinho da sua carreira profissional, você começou aqui na Rádio Cultura. Conta um pouquinho desse início teu como um homem da comunicação. Boa noite, obrigado pela presença. Bom, boa noite, William, boa noite a todos os telespectadores. Eu gostaria de, antes de falar um pouquinho da minha carreira, falar um pouquinho da TV Poços. Pois não. A qual, em seu berço, em seu nascimento, teve um pouquinho da minha ajuda, porque eu estava na TV Bandeirantes na época, eu apresentava o programa Dia a Dia, e diretores técnicos me procuraram através do meu pai, Benedito Viviani, e eu facilitei a entrada do pessoal lá na Bandeirantes, onde eles conheceram todos os equipamentos e tudo mais. Então eu tenho uma satisfação também assim de ter colaborado no início da Que TV bom, Poços. essa história eu não sabia. E olha que eu comecei com a TV, mas acho que muita gente não sabia, então Exatamente. Eu não me lembro exatamente o nome das pessoas, até esqueci deveria ter perguntado para o papai agora há pouco, ele sabe exatamente quem foi que perguntou para ele, ele fez o contato telefônico comigo, e o pessoal esteve lá na Bandeirantes e foi muito bem recebido. Então você tem um pouquinho de culpa aqui na história Exatamente. da TV Poços. Um pouquinho de culpa no nascimento, no berço da TV Poços. E com relação ao meu início profissional na locução, ele aconteceu na Radiodifusora de Poços de Caldas. Ah, tá. Eu imaginava que fosse na cultura. Começou pela difusora, então. Começou na difusora em 1974, no mês de dezembro, profissionalmente. Antes disso, tem uma história por trás. Posso contar? Claro, fique à vontade. É para isso mesmo que existe o ano. Exatamente. Eu cursava a 8ª série lá no Pelicano e nós recebemos uma proposta do colégio para que frequentássemos determinadas aulas durante aquele ano, que não faziam parte do histórico escolar. Então você podia escolher eletrônica, química, enfermagem, as meninas quase todas foram para a enfermagem, que eram matérias não reprobatórias, eu acho que justamente para tentar despertar nos alunos que ali estavam na 8ª série um interesse pelos cursos profissionalizantes que o colégio oferecia no 2º grau. E eu falei, bom, o que eu vou fazer? Química, não gostava muito, fui para a eletrônica. E aí o professor Omar, que inclusive meu pai trabalhou com ele durante muito tempo, ele dava as aulas de eletrônica. E eu vou ser sincero para você, William, eu nasci com 2 mãos esquerdas com luva de boxe. Eu não tenho a mínima habilidade manual. Então montar aqueles circuitos integrados, fazer aquelas coisinhas, curvinhas de 90 graus, aquilo, olha, o meu trabalho... Mas você olhava, rapaz, dava dó de ver aquilo. É bom. Falava assim, o Viviane não tem jeito para rádio mesmo. Não tem jeito para eletrônica. Eletrônica, E aí o professor Omar resolveu montar um transmissor e um receptor. E aí eu já havia sido orador no primário, lá na Dona Mariazinha, e naquele ano já havia sido escolhido para ser o orador da turma, porque a gente já estava no mês de maio, por aí, o pessoal já estava preparando a formatura. E aí, quem vai ser o locutor? Rapaz, todo mundo olhou para mim e falou, vai ser o Viviane. Eu tinha uma voz já diferenciada do pessoal da minha época, sempre fui aquele que fazia as leituras na classe, tanto é que tinha sido orador, seria naquele ano também. E aí eu fiquei dentro daquele barracão que tinha, eu não lembro exatamente, a Rua Minas Gerais, com qual rua é o Pelicano? Piauí? Pelicano... Não, Piauí é de Ceará. Ceará. Então, na rua Ceará tinha o barracão e a quadra onde a gente fazia as atividades de educação física. Eu até passei lá em frente anteontem e mostrei para minha mulher. Falei, foi aqui que eu falei no microfone pela primeira vez. E aí eu fiquei dentro do barracão e o pessoal todo foi com o transmissor lá para fora na quadra ouvir o que eu ia falar. Aí tinha um texto, tal, eu li. Eu saí de lá, cheguei em casa e perguntei para o meu pai assim, como é que é esse negócio de rádio aqui em Poços? Quem você conhece? Aí ele falou, olha, eu conheço o Cid Chacon, o Wagner lá na difusora. Eu peguei, não tive dúvida, eu saí à tarde mesmo, eu estudava pela manhã e fui lá na radiodifusora. E o Cid Chacon olhou para mim, eu tinha 14 anos de idade, né?
olhou e falou, olha, rapazinho, é o seguinte, tem uma freira que faz um programa aqui aos sábados, chama Meia Hora com Você, ela dá aula lá na faculdade, e ela está sempre precisando de gente para ler os textos no programa dela. Falei, muito obrigado, tal. Naquela mesma noite eu bati aqui na Urca, atrás da freira, e falei, olha, eu estou à sua disposição, gostaria muito. Que ótimo, realmente eu preciso e tal. E comecei a ler dentro do programa dela, aos sábados, era um programa que começava às 2h30 da tarde, chamava Meia Hora com Você, e comecei a ler os textos até que o Agenor Passos, que era o gerente da Rádio Difusora na época, ouviu e em dezembro me contratou. Eu comecei oficialmente na rádio no dia 10 de dezembro de 74, portanto completei agora no último dia 10, 37 anos de carreira. Aí fiquei alguns meses na Difusora e depois fui para a Cultura. Na Cultura não tinha espaço imediato para locução, eu fui para a técnica e fazia... Você foi ser operador, então? Fazia programas e apresentava alguns programas aos finais de semana, até que o pessoal também ouviu, e eu comecei a fazer programas durante a semana toda. E aí a equipe esportiva na época era muito bacana, vieram as transmissões de carnaval, eu participava com o Lolo, com o Orlando Gai. Você já tinha uns 16 anos, mais ou menos? Não, isso tudo com 15 mesmo. 15, e aí eu fui para os 16 anos fazendo isso aí. E fiquei até 18 anos aqui. Até fevereiro de 78, eu fiquei aqui trabalhando na Rádio Cultura de Poços de Caldas. Teve uma época que eu saí da rádio, fiquei na Alcoa, trabalhei um tempo, mas fazia programas, aí voltei a fazer aqueles programas de finais de semana, até que eu tive um acidente lá na Alcoa e falei, olha, quer saber de uma coisa, eu vou voltar para a rádio. Voltei e fiquei lá até 1978. Eu vou fazer alguns pontos, umas pontuações Sim. aqui, e a gente vai fazendo Claro. um pouco da sua vida e um pouquinho de pontuação. A gente sabe que nessa época que você fez rádio, eu comecei em rádio também na década de 80, e o rádio era uma outra história, né? Quer dizer, o rádio você fazia rádio até com o operador, o locutor, e você tinha lá as picapes, hoje picape, naquela época toca-discos, cartucheira e tal. Qual é a relação que você vê hoje, Viviane? Às vezes eu estou lá na faculdade falando com os alunos e eu falo para eles, poxa, o rádio naquela época, ele tinha um sabor diferenciado justamente pelas dificuldades que a gente tinha de fazê-los. Hoje um computador, eu brinco até com eles que um computador faz tudo, inclusive demite locutores. Qual que é a sua opinião em relação ao rádio daquela época e o rádio de hoje? Na realidade, veja bem, a época que eu comecei era realmente só os toca-discos. Os comerciais todos eram em acetato, cortado em acetato. Às vezes recebíamos já em forma daqueles discos compactos as propagandas que vinham de São Paulo, de Casas Pernambucanas, de Buri, chegavam já naqueles discos de formato normal que a gente conhece, mas sempre em compactos. Agora aqui não, os comerciais que a gente gravava, eles eram levados, o Antônio Couto cortava lá no acetato. Toninho Couto. Toninho Couto. E saíam aqueles cabelinhos, era uma sujeirada, rapaz. E as cartucheiras, quando chegaram, foi uma revolução. Nossa, cartuchos. Aí, o que aconteceu? Bom, tá tudo muito bem, tudo muito bom. Mas e aqueles que deixavam os cartuchos fora do ponto? Você ia colocar o negócio, já estava no meio do comercial. Olha, foi assim uma evolução. Depois aí vieram os mini-disques, tinha toca-fita. Né? Os toca-fitas. Aí vieram também os mini-disques. Antes dos mini-disques, como chamava? Um pretinho, DAT. Vieram os DATs e assim por diante. E até que tudo foi para a área da informática, né? E hoje eu também, quando chego numa técnica e tal, eu me assusto, porque você não vê, né? Muitos equipamentos e o cara tá ali no mouse e já está tudo certinho, um comercial colado no outro e tal, mas ele consegue interagir. E aí a gente nota que tudo isso, além de causar uma grande evolução, causou também uma melhor qualidade no
no quesito comunicação, né? Porque você hoje poder buscar... Sim, então não é daquele saudosista assim, que falou naquela minha época. Não, de forma alguma. Eu gosto das coisas evoluindo mesmo. Tanto é que hoje eu consigo trabalhar em casa justamente num computador. Não preciso nem me deslocar, aqueles 100 quilômetros que às vezes eu rodava num único dia em São Paulo. Hoje nem moro em São Paulo, moro afastado e raramente vou à cidade, somente numa emergência ou num pedido especial, onde um diretor queira acompanhar, o que quer que seja. Eu gravo tudo de casa mesmo e envio para o Brasil inteiro, para a própria ESPN, onde sou locutor, né? Todas as chamadas dos canais ESPN que eu gravo. Trabalho em casa, tranquilo, então faço uso da tecnologia, gravo daqui se for necessário, né? Tenho um equipamento portátil que viaja comigo.